boa tarde a todos, telespectadores e amigos de televisão de Cabo Verde. Nós estamos nesse momento na Palácio do Governo para uma atualização de dados de Covid-19 nas últimas semanas. O Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, já está ali na sala. Enfim, ele que estava avançando, enfim, novos dados de Covid-19 que acontece na última semana. Vamos ouvir Jorge Barreto, por favor. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação dos dados que recebemos nas últimas 24 horas. Seguidamente faremos também o balanço dos últimos 14 dias e também em relação à campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde. Nós tivemos o conhecimento dos resultados de 749 amostras que nos permitiram conhecer mais 15 casos novos distribuídos pelos seguintes concelhos. Praia tem 3, São Domingos 1, Santa Catarina de Santiago tem 3, São Miguel tem 1, Brava 1, Ribeira Grande de Santo Antão tem 1, Porto Novo tem 3, São Vicente tem 1 e Maio tem 1. Esses 15 casos novos dão-nos uma taxa de positividade de 2%. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 7, 2 em Santa Catarina de Santiago, 2 em Tarrafal de Santiago e 3 no Conselho de São Miguel. Em termos de casos ativos, neste momento nós temos um total de 465 pessoas que se encontram em regime de isolamento por causa da Covid-19, representando 1,4% do total de casos já notificados desta doença em Cabo Verde. Em termos de altas, nós tivemos o conhecimento de mais 69 pessoas que tiveram alta, 26 na Praia, 5 em Santa Catarina de Santiago, 1 em Tarrafal de Santiago, 2 em Santa Cruz, 2 em São Lourenço dos Órgãos, 9 de Santa Catarina do Fogo, 13 na Brava, 4 em Ribeira Grande de Santo Antão, 1 em Paúl, 2 em Porto Novo, 1 no Sal, 2 na Boa Vista e 1 no Maio. Neste momento nós temos um acumulado de 32.808 pessoas que já tiveram alta em Cabo Verde, representando 97,7% do total de casos de Covid-19 já notificados em Cabo Verde desde março de 2020. Neste momento, o total acumulado de casos de Covid-19 é de 33.592, 73% são pessoas que não tinham sintomas ou sintomas muito leves e 27% pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Em termos de óbitos, tivemos o conhecimento de mais um óbito durante este fim de semana, ocorrido no Concelho da Praia, de uma pessoa idosa, mas que acabou por falecer por outros motivos. Teve o diagnóstico de Covid, mas não foi a causa da sua morte. Foi uma outra situação que acabou por levar com que essa pessoa falecesse. De qualquer forma, é também lamentável que esse óbito tenha ocorrido e nós aproveitamos a ocasião para dar as condolências à família enlutada. Neste momento, nós temos um total acumulado de 298 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade de 0,88%. Passando então agora a fazer a análise dos últimos 14 dias, começando por dizer que no período de 12 a 25 de julho foi analisado um total de 15.238 amostras, o que nos dá uma média diária de 1.088 amostras analisadas por dia. Conseguimos identificar 565 casos novos nesse período, o que nos dá uma média de 40 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,7%, que é idêntica à taxa que nós tínhamos referido na semana passada.
Em relação aos 14 dias anteriores, ou seja, de 28 de junho até 11 de julho, foi analisado um total de 14.050 amostras, o que nos dá uma média de 1.004 amostras analisadas por dia. Foi identificado um total de 628 casos novos, que nos dá uma média de 45 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 4,5%. Nós podemos verificar que ainda, como temos estado a dizer, há uma tendência para a melhoria da situação epidemiológica, embora neste momento nós verificamos que há uma redução do número de casos num ritmo menos acelerado do que estávamos a verificar nas semanas anteriores, o que nos mostra que, apesar das melhorias verificadas, ainda há uma situação que não está consolidada e que requer a atenção das pessoas. Nós não devemos baixar a guarda, apesar da situação parecer melhor, apesar das pessoas estarem a ser vacinadas todos os dias, ainda não é o momento de estarmos a baixar a guarda. Portanto, temos que continuar atentos e cumprindo as medidas de prevenção. Em termos da taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, nós neste momento temos 7 concelhos que têm menos de 25 por 100 mil habitantes. Tarrafal de Santiago, que tem 11, São Domingos, que tem 21, Santa Cruz, que tem 19, Sal, que tem 16, Tarrafal de São Nicolau tem 0 e São Salvador do Mundo tem 23 e Ribeira Grande de Santiago também tem 0. Portanto, são mais 2 concelhos em comparação com os resultados que nós já tínhamos anunciado na semana passada. Em termos de concelhos com taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, nós temos também 7 concelhos, que são Praia, tem neste momento 90. Houve um ligeiro aumento da taxa de incidência acumulada comparativamente com os 14 dias anteriores, que estava em 62, agora está em 90. Isto é uma informação que nos deve deixar atentos, indicando que ainda nós temos que continuar bastante atentos às questões preventivas, cumprindo as regras para evitar que a situação possa se descontrolar mais uma vez. São Vicente tem 58, Santa Catarina de Santiago 61, também houve um aumento, passou de 34 para 61, comparativamente nos 2 períodos que estamos a analisar. Ribeira Grande em Santo Antão houve uma melhoria, está neste momento com 59 por 100 mil habitantes, estava com 165. Ribeira Brava em São Nicolau também houve melhoria, estava com 310 e passou para 30. São Miguel 73 e São Lourenço dos Órgãos com 145. Em termos de concelhos com taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 por 100 mil habitantes, nós temos neste momento 8. Boa Vista, que estava numa situação de poucos casos e com uma taxa de incidência inferior a 25, com a identificação de 35 casos nos últimos 14 dias, passou a ter uma taxa de incidência acumulada de 167. Portanto, como podem verificar, a situação é bastante dinâmica e é completamente dependente do nosso comportamento. Porto Novo também está com 221 por 100 mil habitantes, portanto superior a 150 por 100 mil habitantes. Paúl com 247, mantendo-se a mesma taxa dos 14 dias anteriores. Maio com 465. Mosteiros com 228, São Filipe com 455, Santa Catarina do Fogo com 366 e Brava com 486 por 100 mil habitantes.
A nível nacional, a taxa de incidência acumulada está em 100 por 100 mil habitantes, da mesma forma que tínhamos anunciado na semana passada. Se nós formos considerar a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, que está abaixo de 150 a nível nacional, que está abaixo de 150 por 100 mil habitantes, a taxa de positividade, que está inferior a 4%, e o RT, que no período até ontem estava em 0,98, nós podemos dizer que Cabo Verde está numa área de risco, numa área verde em relação ao risco, mas, como já disse há bocado, a situação precisa ser consolidada. Ainda não podemos, temos que continuar ainda bastante vigilantes e cumpridores das medidas de prevenção. Em relação a óbitos, também os resultados melhoraram. Até este momento, no mês de julho, um acumulado de 12 óbitos, que lamentamos. Em junho tivemos 22 e em maio 45. Portanto, há uma melhoria considerável em termos do número de óbitos por mês, mas, de qualquer forma, o nosso desejo é que não houvessem mais óbitos por causa da Covid-19, mas, infelizmente, ainda continuam a acontecer. Passando agora para a questão da vacinação, para vos dizer que nós, até o dia 23 de julho, ou seja, até sexta-feira, nós já tínhamos utilizado 154.916 doses do total de doses de vacinas que nós já recebemos até este momento, que é de 409.050 doses. O número de doses que nós já utilizamos representa cerca de 38% das doses já recebidas, isso até sexta-feira. Esse número provavelmente vai alterar com os dados até o fim do dia de hoje. Em termos da proporção de pessoas vacinadas por concelho, Tarrafal de São Nicolau, já em 23 de julho, já estava com 69%, e hoje provavelmente vai estar com 70% da população estimada, a população adulta, que já recebeu pelo menos uma primeira dose, que é um resultado bastante satisfatório, e esperemos que as pessoas continuem a se mostrarem dispostas a serem vacinadas, não só nesse concelho, mas em todos os concelhos do país. Segue-se Ribeira Grande de Santo Antão, que tem cerca de 67,8%, Paúl com 64%, Sal, pelo menos até sexta-feira, 62,4%, Ribeira Brava com 58,9%. Convém dizer que esses dados essas informações são baseadas nos dados que estão disponíveis na plataforma que nós estamos a utilizar para fazer o registro, e por vezes pode haver algum ligeiro defazamento por causa da introdução de alguns dados, sobretudo das pessoas que são vacinadas fora dos postos de vacinação, por causa de problemas de ligação à internet. Mas, mais ou menos, são esses dados que são bastante animadores. Em termos de pessoas que já receberam a segunda dose, já temos 4,8% da população adulta estimada. Ainda é muito pouco, como já dissemos, esse número vai aumentar provavelmente a partir de meados de agosto, que é quando nós aceleramos a campanha de vacinação. Um outro resultado interessante e que nos deixa bastante satisfeitos é em relação às pessoas com 60 ou mais anos de idade. Pelo menos até o dia 23 de julho, 82,5% já tinha recebido uma primeira dose, que é algo muito bom, sendo que ainda constituem a maioria das pessoas que estão a morrer, que são pessoas nesse grupo etário. Temos as pessoas com doenças crónicas, que já conseguimos vacinar cerca de 44%, que também é um bom resultado. As pessoas que trabalham no turismo, cerca de 37%, isso tudo relativamente àquilo que estava estimado no plano de vacinação. Professores, 56,7%, polícia,
cerca de 20,5%, militares 46,4%, e a população geral, ou seja, as pessoas que não estão incluídas em algum desses grupos, cerca de 26,6%, e a nível da população adulta estimada, pelo menos tínhamos até sexta-feira 137.311 pessoas que já tinham recebido uma primeira dose, representando 37,1% da população adulta, que é neste momento a população elegível. E este resultado também é um resultado bastante animador. Dependemos agora da sensibilização das pessoas para podermos alcançar melhores taxas e valores mais elevados. Também para dizer que, em relação aos jovens com a idade entre 18 e 39 anos, continuamos a ter uma boa procura e já conseguimos vacinar, pelo menos até sexta-feira, 33.839 pessoas desse grupo etário, o que representa 15,5%. Ou seja, num mês, nós pensamos que é um bom resultado e nós gostaríamos que os jovens, sobretudo neste grupo etário de 18 a 39 anos, que continuassem a procurar a vacinação, porque se estiverem a acompanhar as notícias internacionais, com a vacinação dos idosos e de dos outros grupos prioritários, os jovens os adultos jovens têm sido aqueles que mais estão a serem infectados pelo SARS-CoV-2, e se nós tivermos um maior número de jovens com pelo menos uma primeira dose já feita, será uma vantagem. Portanto, para vos dizer que, apesar desses resultados bastante satisfatórios em relação à vacinação, nós continuamos a apelar às pessoas a adesão, aliás, à campanha de vacinação. Quanto mais nós atrasarmos a vacinação das pessoas, mais tempo estaremos suscetíveis e maior será o risco de termos um descontrole da mesma forma que estamos a ver em outros países. E isto é algo que nós não queremos, porque irá implicar em mais gastos com a abordagem dos doentes, e estes gastos poderiam estar a ser revertidos em outras atividades. Também para dizer que, a partir da manhã, mais mensagens e conteúdos de sensibilização relacionados com a campanha de Covid-19, da vacinação contra a Covid-19, serão divulgados e difundidos pelos diversos canais, televisão, rádio e redes sociais, no sentido, precisamente, de aumentar a sensibilização das pessoas, isso para além de outras estratégias que têm sido adotadas, nomeadamente as equipas móveis que têm estado a sair para as localidades mais afastadas, para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem vacinadas, também a deslocação para os mercados e outros sítios onde normalmente as pessoas ficam condicionadas pelo trabalho e não têm muito tempo para se deslocarem aos centros de saúde para serem vacinados. Portanto, as equipas estão a ir a esses lugares. O que nós pedimos é que as pessoas não tenham medo. Nós garantimos a segurança dos produtos que estão a ser utilizados, das vacinas. Há todo um protocolo para podermos garantir a eficácia e a segurança. Portanto, as pessoas podem procurar os postos de vacinação para serem vacinados, porque será um contributo que estão a dar para si mesmas, mas também para toda a população de Cabo Verde, para que nós possamos ter uma população mais protegida em relação à Covid-19. Muito obrigado pela vossa atenção. A ideia, e no Cabo de Obeglice,
diretor nacional com dados sobre a Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo sabe, houve mais 15 novos casos, segundo o diretor nacional de saúde, e houve em 749 amostras. Houve na cidade da Praia apenas 3 casos e houve também um óbito. Mas mais informação sobre Covid-19 no Touville, na Jornal da Noite, com o Nazaré Barros.